Beleza? Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de usinagem em CNC. Hoje, dia 22 de setembro, terça-feira, turma do horário AB-noite. Nós vamos falar hoje sobre os parâmetros de usinagem voltados ao processo de torneamento, né? Então, na aula passada a gente discutiu alguns parâmetros em relação ao tipo de equipamento, características da máquina, geometrias, formas construtivas, princípios de trabalho, né? Então, só relembrando que o torneamento é uma ferramenta monocortante que remove material em torno de uma peça, como nós podemos ver no GIF aí na imagem que está aparecendo. Ela trabalha sempre na periferia da peça, removendo material, se deslocando tanto perpendicularmente quanto ao longo do eixo da peça, sempre removendo a superfície e expondo uma nova superfície. Tá? Este é o princípio do torneamento, peças por revolução, né? Geometrias cilíndricas. Só ativar a caneta aqui, pronto. Para realizar o processo de usinagem por torneamento, são primordiais, né, 3 movimentos relativos. Primeiramente, eu preciso da rotação. A peça ela tem que exercer um giro, né, uma velocidade em função do giro. Eu tenho um movimento que eu tenho de avanço da ferramenta, que é o que ele anda ao longo do eixo da ferramenta, removendo o material dessa forma. Como consequência, eu tendo uma velocidade de corte, que é como se fosse a velocidade tangencial aqui neste ponto. A AP é a profundidade de corte, né? O quanto a ferramenta penetra dentro da ferramenta, da peça. Ou seja, eu tendo esses 3 parâmetros, eu consigo ter um processo de usinagem e remoção, consequentemente remoção do material. Tá? Então, como a gente discutiu, a aula passada a gente falou dessas propriedades, falamos das características de cada uma, né? De velocidade, de avanço, de rotação, o que influencia se ela for abaixo do recomendado ou muito acima do recomendado, né? O que gera em questão de acabamento, vibração, consumo, potência do sistema, né? Desgaste do equipamento. Então, são todos os parâmetros que estão influenciados dentro do processo de usinagem. Velocidade de corte, a velocidade resultado, né, do deslocamento da ferramenta diante da peça. Então, a ferramenta é parada. Nesse processo de usinagens diferente da furação que nós já vimos. Na furação, a peça está parada e a broca, que é a ferramenta cortante que se locomove. Tá? Aqui, nós temos 2 peças se movendo. Primeiramente, a peça tem um trabalho de revolução, girando em torno do seu eixo, né? Por isso o torneamento. E a nossa ferramenta de corte, tecnicamente, ela é estática. Ela é estática em relação ao giro, mas ela se locomove longitudinalmente ou perpendicularmente à peça, a fim de remover material. Perpendicularmente trabalharia o faceamento, longitudinalmente a superfície. Movimento de corte, né, o N, que é a rotação. É o movimento rotativo que a máquina transmite para a peça usinada, né, em RPMs. A velocidade de corte é metros por minuto, né, a unidade que nós usamos. A velocidade de avanço, né, movimento de avanço, o FN aqui, ó, é o deslocamento da ferramenta ao longo do eixo, né, da superfície da peça. Então ela vai andar removendo essa superfície, expondo uma nova superfície. E a P é a penetração, né, a profundidade de corte, o quanto você está penetrando na peça para remover o material da mesma. Uma coisa interessante no torneamento que deve ser levado em consideração está associada à profundidade de corte, né, o AP. Cuidado. Quando você está fazendo uma peça, por exemplo, eu vou tentar fazer um desenhozinho aqui meio simples, apenas para exemplificar. Digamos que nós temos aqui nossa peça cilíndrica aí, né? E digamos que ela tem aqui um diâmetro de 10, um exemplo. E eu quero chegar a um diâmetro de 8. Né? Ou seja, eu tenho que tirar 2 milímetros no diâmetro. Cuidado. O nosso AP, dependendo do equipamento, você tem que fazer a conta, porque se eu tirar 2 aqui, ó, se eu pegar e fazer uma penetração de AP, seria essa linha vermelha aqui, azul, desculpa, de 2 milímetros, consequentemente, quando eu fizesse o torneamento, o que ia acontecer? Minha peça no final, ela não iria ter, para ser redonda, tá, pessoal? Ela não ia ter o diâmetro de 8, ela ia ficar com 6, porque ia tirar 2 de um lado e 2 do outro.
Então a gente tem que tomar cuidado com esses parâmetros. O equipamento que nós usamos lá fora, a gente faz essa compensação, ou seja, eu vou colocar lá no anel graduado 2 milímetros, e ele já vai fazer a compensação deslocando metade dessa medida, ou seja, eu preciso penetrar apenas 1 milímetro, né, ó. Então, em vez de 2 aqui, só um instante, eu penetraria aqui apenas 1 milímetro, como consequência, esse 1 milímetro também ser removido do outro lado, dando origem a um diâmetro desejado, tá? Então, quando a gente fala de profundidade de corte, tem que sempre lembrar este ponto do sistema, dependendo do equipamento. Hoje, a maioria dos equipamentos hoje, eles fazem a compensação. Equipamentos mais antigos podem não fazer, tá? O torneamento tem alguns perfis específicos de trabalho, né? Então, aqui a gente pode fazer a nossa usinagem tanto externa, quanto de forma interna, ok? Externamente, a gente está expondo, removendo o material da superfície externa da peça. Internamente, nós estamos removendo o material interno da peça. Obrigatoriamente, a gente já tem um pré-furo aqui, né? Onde dê para entrar a nossa ferramenta. E, independente do torneamento, dependendo do deslocamento da ferramenta, a geometria e o percurso que ela faz, você pode estar fazendo torneamento cilíndrico, ou seja, avanço paralelo, né, à peça, tornear. Você pode estar fazendo um faceamento, que é o avanço perpendicular ao eixo da peça, ó. Então aqui eu estou faceando. Ou você pode fazer um perfilamento, que é os dois avanços simultâneos, que seria esse perfilamento, é tanto no sentido de facear quanto no de tornear. E aí você consegue fazer um raio, uma superfície inclinada e assim por diante. Ok? Aqui a gente colocou algumas características em função de outros perfis de torneamento associados à geometria da ferramenta e acessórios, né? Então, faceamento, você trabalha perpendicular ao eixo. Torneamento cônico é um deslocamento que tem tanto perpendicular quanto longitudinal ao mesmo tempo, né? Ele gera uma superfície. O curvilíneo também, ele faz uma variação não linear aí deste movimento. Perfilamento radial, perfilamento é porque você já tem uma ferramenta com a geometria. Então, quando você encosta e penetra aqui, ela já faz a geometria desejada. O chanfro é uma superfície inclinada, né? Sangramento, corte, né? É um canal que você abre até o centro da peça para fazer a seccionamento da mesma, ou seja, separar as peças. Rosqueamento do torno, né? Você trabalha com equipamentos lá dentro do torno, tanto ferramenta de corte quanto uma lógica de montagem de engrenamentos, aonde o torno faz uma movimentação controlada com avanço e assim você consegue gerar uma rosca específica, padronizada. Broqueamento ou furação, primeiro você faz a furação, né? Existe o processo de furação do torno, você trabalha a parte interna, o centro da peça, né, de furação, ou você trabalha também o broqueamento, que nada mais é do que o alargamento, né? Você vai alargar esse furo já pré-estabelecido. E por último, recartilhado nada mais é do que um grip que ele faz na superfície, ele gera uma região, uma saliência, né? Uma marcação, onde a peça fica com áspero, um pouco áspera para gerar atrito. Os parâmetros de corte, né, são calculados e os valores necessários para a correta preparação e operação da máquina de torneamento são feitos dentro dos processos de usinagem. Então, vocês vão ver que são muitos processos similares ao da furação, mas com ajustes em função da operação no momento. Os parâmetros de corte corretamente utilizados nas operações de usinagem resultam em melhor desempenho, pois a máquina realizará menos esforços durante a usinagem e gerará outras características, como melhor aproveitamento da vida útil da ferramenta, né? Economia de energia, seu motor, seu sistema vai trabalhar de forma linear, né, dentro do parâmetro do equipamento, não vai estar forçando nada. Melhor rendimento e conservação da máquina, diminuição de ruídos, vibrações gerados durante a usinagem, economia de fluido de corte. Dependendo lá do tipo de usinagem, você tem muita perda de fluido de corte. Pelo cavaco, evaporação, tem vários fatores, respingo. Aumento da vida útil, não só da máquina, da ferramenta, do sistema, do conjunto completo de usinagem. Ok? E aí nós temos alguns parâmetros. Por exemplo, né, denomina-se usinabilidade, a maior ou melhor facilidade de cortar o material por meio de ferramentas manuais ou máquinas operatrizes. Vemos parâmetros de corte
utilizados para cálculos corretos e operações de usinagem. Então, veja aqui, ó, que do lado direito aqui da tela, nós temos uma usinagem cônica, né, que ela está sendo feita, os canais, e você vê que não tem uma dificuldade de poder usinar esse material. Já do lado esquerdo, se você observar aqui onde está saindo o cavaco, você vai ver um pouco de faísca, né? Se você conseguir observar também, o cavaco ele sai um pouco mais escuro, ele sai queimado, é uma outra troca de calor. Então, nesse momento aqui, está tendo uma remoção de material um pouco mais robusta, né? Digamos assim, uma taxa maior de remoção. Consequentemente, você tem um esforço maior sobre a máquina. Esse esforço pode ser calculado e trabalhar de forma correta, ou você exceder ele e trabalhar ali um desgaste prematuro da ferramenta, um mau acabamento superficial, né? E assim por diante. Então, os parâmetros de torneamento influenciam direto no acabamento e finalização da peça. A velocidade de corte é uma referência de cálculo para a usinagem que expressa a maior ou menor facilidade que um material metálico ou não metálico tem de ser usinado, né? É a medida que, em metros por minuto, e baseia-se na quantidade de material que é retirado pela ferramenta de usinagem, seja no torneamento, na furação ou fresamento, que nós vamos aprender mais à frente, no intervalo de tempo de 1 minuto. A velocidade de corte é fundamental para calcularmos o número de rotações, né, por minutos da ferramenta de usinagem, né, e variar de acordo com a resistência de cada tipo de material. Os fatores que influenciam a velocidade de corte são, né, material da peça ser usinada. Então, dependendo da dureza do material, tipo de material que vai ser usinado, você tem uma velocidade mais específica, já pré-determinada. Esses parâmetros foram ensaiados por alguém, então alguma pessoa parou lá, pegou esse material, fez diversos ensaios em cima dele e fez uma análise de quais seriam os melhores parâmetros. E adotou essas características para os equipamentos. Operação de usinagem, desbaste ou acabamento, dependendo do que você está fazendo, se é desbaste, se é um acabamento, você tem parâmetros distintos, às vezes até ferramentas de corte distintas. O material da ferramenta que será utilizado, metal duro ou aço rápido, nós temos aqui duas características de material. Geralmente, metal duro é aquele inserto, né, aquele laranjinha, que ele é prensado, sinterizado, ele é feito pelo homem, os dois são, na verdade. O aço rápido já é uma barra que você conforma ela lá no seu esmeril, na pedra abrasiva, e você consegue fazer a sua ferramenta de corte. Tipo de perfil a ser usinado, se ele é paralelo, cônico, canal, torneamento interno, faceamento, né? Corte, furação. Então, dependendo do processo, você tem ali um parâmetro que melhor atende aquele sistema que está sendo utilizado. Uma coisa muito interessante, quando você trabalha fresamento convencional, o que é convencional? É a máquina operada pelo homem. Você não tem nenhuma interferência eletrônica nela. Geralmente a variação de parâmetros dessas máquinas ele não é tão constante. Você faz uma configuração geralmente próximo da peça final. Por que próximo da peça final? Por exemplo, quando a gente calcula a velocidade de corte, ela está associada ao diâmetro. Se eu quero uma melhor qualidade aonde? Na peça final que eu vou usinar, tipo no final do diâmetro, por exemplo, o último passe que vai dar a medida final da peça, seria esse diâmetro que eu uso para calcular, porque é ali que eu quero que tenha o melhor resultado. Não adianta eu calcular para o diâmetro externo, e quando eu for diminuindo o diâmetro conforme eu vou usinando, essa velocidade ficar imprópria para a medida que nós estamos chegando. Ou seja, um acabamento superficial não satisfatório, um desgaste, muitas vezes, da ferramenta, a quebra da ferramenta e assim por diante, né? Então, quando a gente fala assim, essa questão dos parâmetros, né, das características do material que vai ser usinado, tudo isso no convencional, o homem tem que levar a um pouco de conveniência, ele vai ver ali qual é o melhor parâmetro e vai trabalhar. Já quando você trabalha em comando numérico, ele vai fazendo essa compensação em função do diâmetro, em função da medida e assim por diante. Então, por exemplo, ele vai pegar um parâmetro de velocidade de corte ideal, que nós vamos inserir para ele na programação, por exemplo, e se o seu diâmetro for de 100, para ele ter uma velocidade tangencial dentro da faixa que nós estabelecemos, ele precisa de uma rotação específica. Se esse diâmetro 100 já está com um diâmetro de 50, metade ali, essa velocidade periférica tangencial ali, que é a velocidade de corte, ela muda os parâmetros de rotação. Então, uma máquina, comando numérico, ela vai compensando essa variação de velocidade. Na convencional, não. Tá?
Quando a gente fala de velocidade de corte, né, ó, a gente leva em consideração diâmetro, π, rotação sobre 1000, para gerar um resultado em metros por minuto. Então, N é a rotação da peça, diâmetro da peça, seja inicial ou final, depende do seu parâmetro que você vai obter. Velocidade de corte, metros por minuto. 1000 é uma constante que serve para converter de milímetros para minuto. Quando desejamos conhecer o valor da velocidade de corte, para calcular uma RPM, consultamos a tabela de velocidades de corte. Então, existem tabelas já pré-estabelecidas que trazem ali para a gente a velocidade de corte num parâmetro de até 5 milímetros de profundidade. Então, aqui nós temos dois tipos de material, que é o aço rápido ou metal duro, tá? O HSS, o High Speed Steel, ou seja, o metal duro, o aço rápido, e o MD é o metal duro. Então, tem tanto aço rápido como metal duro. E aqui nós temos o avanço. Então, até 1,6 milímetros de avanço, até 0,1 milímetros de avanço por revolução. Avanço é quanto a ferramenta desloca a cada revolução da sua peça, tá? Como se fosse o passo ali, né? Então, por exemplo, alumínio puro, se eu estou trabalhando com metal duro, né? Eu posso trabalhar aí até 1.320 metros por minuto, ou se eu estiver tirando uma profundidade mais elevada de 1,6, 710 metros por minuto. Isso é velocidade de corte, tá? Liga de alumínio, cobre contra as resistências, bronze, ligas, né? Então, ou seja, quando aparece aqui essa setinha, essa tracinha, é porque ele não é recomendado. A profundidade muito baixa para um aço rápido, tá? Então, veja que são características que você tem em tabelas já pré-estabelecidas. Ali são algumas ligas, aqui são aços e ferros, né? Ó. Então, a mesma nomenclatura que a gente utiliza aqui. Velocidade de corte dos elementos. Aço carbono com resistência de 500 Nm por milímetro quadrado, de 0 a 10, 0,25 teor de carbono, né? 0,01, 0,25, aço 1025, aço 1010. E aí você tem as velocidades de corte em função da profundidade de corte. Tem diversas tabelas, se você quer um fabricante, você pode pegar facilmente na internet. Cálculo da RPM. É uma coisa muito interessante, é a mesma característica que nós fizemos lá na furação. Nas operações de torneamento é necessária a correta seleção do número de rotações por minuto para que a usinagem ocorra de maneira adequada e com as seguintes vantagens: aproveitamento correto do torque da máquina, economia de energia, produção de cavacos quebrados que são adequados para evitar acidentes. Então, quando você tem um cavaco fita muito grande, ele está girando junto, ele pode enroscar, puxar uma pessoa, puxar um membro da pessoa, a mão, assim por diante. Acertar um olho até muitas vezes. Aproveitamento da ferramenta de corte, ou seja, você aumenta o rendimento sobre ela. Melhor acabamento e na precisão das medidas, ou seja, você tem ali um acabamento superficial satisfatório e uma tolerância dimensional satisfatória para a sua aplicação. Quando a gente fala cálculo do RPM, uma coisa que a gente corrige, é a mesma lógica. Então veja aqui ó, que a velocidade de corte, a gente pode calcular ela em função de uma rotação ou vice-versa, calcular a velocidade de corte em função da rotação. Muitas vezes o que acontece é igual na furação. Nós temos velocidades pré-estabelecidas num torno. Eu vou abrir até aqui o quadrozinho que é do nosso torno, né? Ó. Nós vamos usar ele já aqui. Acho que nessa aula eu coloquei. Eu estava usando. Só um instante. Então, essa aqui é a tabela de velocidade do nosso torno. É uma combinação de cores com um numeral. Então, por exemplo, se eu quiser 80 RPMs, eu tenho que colocar a alavanca no verde, uma segunda alavanca no azul e uma terceira alavanca em 1. Nessa combinação verde, azul, 1, eu vou ter 80 RPMs. Se eu quiser 2.500 RPM, eu vou ter que colocar a minha primeira alavanca no cinza, segunda no amarelo e a terceira no 2. Ou seja, cinza, amarelo, 2 seria a rotação máxima, 2.500. Então, muitas vezes a gente olha lá na tabela e você vê aqui um parâmetro, por exemplo, alumínio. Vamos falar aqui uma profundidade de ponto 2, ponto 4, 950 RPM. Se a gente voltar aqui no nosso torno, 950 metros por minuto é a velocidade de corte, né? Ó. Nós vamos fazer aqui um cálculo. Só um instante.
a fim de achar uma velocidade que se adeque a alguma delas. Logicamente, eu vou fazer aproximações, vai ter uma pequena variação. Então, a gente sabe que dentro da velocidade de corte, acima disso seria um problema, sempre trabalhar um pouco abaixo. Então, a gente vai pegar a nossa velocidade de corte da tabela, calcular o RPM e achar o valor inferior a ela. E aí a gente aplica na nossa parâmetro de corte, ok? Mesma coisa que a gente fez lá em furação. Falar em furação, depois tem que mandar para vocês a correção da atividade prática. Então aqui, ó, o cálculo do RPM, né, ó. Pessoal, tem um linguajar estranho aqui, eu peguei isso aqui de um livro, tá? De um manual técnico, então fique de olho. Na máquina, o número de rotações por minuto é conseguido ao se associar engrenagens que transmitem o movimento de rotação no motor para o eixo ávre, onde é fixada a peça. Portanto, nem sempre encontramos regulagem com o RPM exato resultante do cálculo. Assim, o arredondamento da fórmula não influencia de maneira significativa do desempenho da usinagem. Logicamente, existem algumas margens de segurança, ali é uma recomendação do fabricante. Então, você sempre vai trabalhar ali naquela faixa, se você precisar arredondar, a gente tendencia a ir para menos, ok? Então, aqui a gente só fez a inversão aí do diâmetro, da velocidade de corte em função do diâmetro, tá? Rugosidade, isso aqui é um ponto interessante. O torneamento, geralmente você tem muito torneamento de eixos, peças cilíndricas, que trabalham vedação, por exemplo, haste de um atuador hidráulico, pneumático, é um eixo que vai apoiar lá no mancal, no rolamento. Então existem medidas padrões, e a superfície dessa região também conta muito em questão da geometria que essa região chega e o acabamento dela, que seria a rugosidade. Ela pode ser calculada, tá? Ou medida, existe como você medir a rugosidade. Para ser calculada, vai ser levado em consideração aqui, ó, primeiramente, o avanço, né? Ó, quanto é por rotação que sua ferramenta anda e o raio da ponta da ferramenta, né? Por quê? Levando a isso, você vai ter um valor em micrométrons. Nada mais é que essa região cilíndrica aqui da ponta da ferramenta, conforme ela anda, ela gera tipo um canal helicoidal ali, né, ó, próximo um do outro, e existe uma saliência, quando a ponta é cilíndrica. Se eu tenho uma ponta cega, ela também gera ali, como se fosse um dente de serra que a gente fala, né? Muitas vezes é micrométrico para a gente poder enxergar, tá? Mas você consegue, passando uma peça lá, sentir ela vibrando. Se você colocar no microscópio ou alguma lente de aumento, você vai ver os riscos, né, desse acabamento superficial. Se você colocar seu equipamento para trabalhar, muitas vezes ele pode perder geometria, porque essa saliência amassa e sai da geometria da sua peça, da medida, ou ela permite vazamento, não faz a estanqueidade por completo. Então, a gente consegue calcular a rugosidade teórica. Ah, professor, mas tem como eu trabalhar sem rugosidade? Depende do tipo de ferramenta, e quanto menor o avanço, menor vai ser esse vale aqui que a gente chama, né, que é entre os dois pontos da parábola lá. Então, ou da dente de serra aqui. Consequentemente, você pode ter mais eficiente. Não sei se você vai ter 100% de planeza aí neste processo de fabricação. Tá em tempo de corte, né? Ele leva em consideração o comprimento da peça e o comprimento de usinado em milímetros. Então, comprimento da peça. Aqui o I é o comprimento de usinagem, o avanço, né? Milímetros por minuto. Na verdade, não seria por minuto, vamos corrigir isso aqui. Seria o percurso sobre o avanço. Avanço automático para torneamento mecânico. Então, a usinagem, né, de torneamento, ela pode ser feita de duas formas. Automática, que seria o CNC, ou sensitiva, que é manual. Por que sensitivo? Porque está associado ao operador. Qual velocidade ele vai girar as manivelas de incremento de usinagem, né, de movimentação do equipamento. Então, ele é sensitivo, está na ordem de controle do operador. Dependendo da precisão do equipamento, qualidade, você trabalha equipamentos já com engrenamento automático. Mesmo convencional como o nosso, existem equipamentos com marcha, que a gente chama, né? Ou seja, ele tem um engrenamento que você consegue fazer de forma constante e automática as movimentações de avanço, recuo, né? Tanto para faceamento quanto para desbaste, a fim de trabalhar uma qualidade
né, da sua usinagem. Então, o avanço é o percurso que a ferramenta faz em cada volta da peça, né, ou da ferramenta na usinagem. Está relacionado à velocidade de corte ao RPM do material. Esta operação de usinagem é frequentemente essa usinagem é frequente a necessidade de operações de avanço automático nos eixos longitudinais, transversais ou verticais, como por exemplo, né, evitar acidentes causados por exposição do operador às partes móveis da máquina. Então, muitas vezes você pode ter ali uma gabine protegendo o operador, ele sabe que está avançando de forma automática, tem uns esbarros para finalizar no ponto certo, e aí ele fecha a gabine, por exemplo, para ficar protegido ali, caso algum cavaco voe, a peça se solte, assim por diante. Conversão dos ângulos, né, de corte da ferramenta, pois é um movimento uniforme. Então, você tem que ver qual é a conservação ali da ponta da ferramenta. Se ela quebrar, veja que a sua geometria de corte vai mudar. Consequentemente, a superfície vai alterar também. Controle de rugosidade do acabamento da superfície da peça. Muitos equipamentos requerem um tipo de acabamento, de rugosidade. Por exemplo, existe um processo de usinagem chamado brunimento. Não sei se vocês já viram, isso a gente se faz na camisa do cilindro de um motor a combustão interna. Ou seja, o motor lá tem o pistão, o caminho onde o pistão anda se chama camisa. Aquela camisa ela não pode ser 100% polida, ela tem que ter umas ranhuras. Então tem uma máquina chamada brunidor, que tem uma ferramenta que faz justamente ranhuras específicas lá dentro, a fim do que essas ranhuras reterem e permitirem a passagem do óleo lubrificante. Então, quando o cilindro sobe, o atuador sobe, o êmbolo, desculpa, ele sobe o óleo ali também na lateral, quando ele desce, ele vem raspando, tem, né, os anéis retentores que raspam a superfície, mas fica sempre um pouquinho de óleo ali naquela questão das frestas, das ranhuras, e ele ajuda a sustentar o óleo na parede também, ou seja, a gente acaba consumindo óleo, o óleo não só ele fica queimado do carro, por quê? Porque justamente ele fica tendo contato ali com essa área de combustão, nada mais é do que resquício, a fuligem da queima do combustível que entra para dentro do óleo. Aí outras vezes ele fala que ele está fino, né? Por que ele está fino? Porque ele vai perdendo propriedades ali de calor, assim por diante. E aí você faz a troca do seu óleo. Então ali, por exemplo, nós temos uma região onde existe um contato da região com o acabamento superficial. E aí, esse acabamento superficial, ele pode existir ou não em função do torneamento. Cálculo aproximado do anel graduado. O anel graduado, pessoal, nada mais é do que o manípulo, que tem uma roda, uma marcação, e outra roda que gira junto que tem a graduação. Nós temos lá 2 manípulos que trabalham na grandeza de 60 milímetros por revolução, e o outro na faixa de 30 milímetros por revolução. Ou seja, um avança 6 centímetros, outro avança 3 centímetros. Dentro dessas divisões, dentro desse anel graduado, você tem divisões, que você vai chegar à precisão do seu equipamento. O anel graduado é uma peça utilizada, né, para controle e dimensionamento das peças operatrizes. Trata-se de uma peça cilíndrica com uma pequena espessura radial, um anel, e que apresenta uma graduação originada a partir do passo do fuso, né? Então, quando você gira essa peça, você está girando uma rosca, que é um fuso. Existe um passo nesse fuso que trabalha em conjunto com o anel graduado. A cada volta completa do anel graduado, o carro da máquina se desloca a distância igual a um passo do fuso. Com o valor de cada divisão do anel graduado, é possível controlar operações de desbaste de faceamento e acabamento, torneamento, né, no geral, com precisão. Por exemplo, né, todas as máquinas operatrizes são dotadas de anéis graduados em seus corpos, né, em seus carros, para que o operador possa controlar todas as medidas possíveis a serem usinadas. Ele controla os avanços, recuos, né? Alguns modelos são equipados com mostradores digitais que facilitam a visualização da operação. É mais fácil você ler lá um display do que você analisar analogicamente nos ponteiros. Calcular o valor de cada divisão do anel graduado, divide-se o passo do fuso do carro da máquina pelo número de divisões do anel. Ah, mas eu não sei qual é o fuso lá da minha máquina, eu não enxergo ele. Pessoal, nossa máquina é justamente esse exemplo aqui, ó. Ele tem um passo, né, do fuso de 3 milímetros e 60 divisões. Ou seja, ele tem 6 centímetros de revolução, 60 milímetros, equidistantes a 1 milímetro, tá? E aí você tem lá a precisão do seu sistema. Então, se eu pegar lá 3 e dividir por 60, né? Só um minuto. 3 dividido por 60
vai dar 0,05 a nossa precisão aí, ó. Opa. Ou seja, 5 décimos de milímetro. Se fosse o de baixo, em 6 dividido por 120, você também teria a mesma precisão. Ou seja, é a precisão do nosso disco divisor. É o quanto eu consigo ter controle no avanço. Ah, professor, você precisa trabalhar uma medida menor. Aí você vai trabalhar anéis graduados com um maior número de divisão de escalas. Tranquilo? Aqui temos uma tabelinha com algumas equações, né? Deixei furação, coloquei torneamento aqui. Não que a gente vai utilizar, mas alguns parâmetros são similares. O que muda aqui são só características, por exemplo, a furação tem 2 arestas de corte, o torneamento é só uma. O avanço é diferente, o cálculo das geometrias é diferente. E aí eu coloquei 2 exemplozinhos, 3 na verdade, para a gente exercitar e entender como funciona essa nossa lógica de planejamento, estratégia de usinagem. Então veja que nós vamos fazer um faceamento ali, né? Nós vamos desbastar material no parte externa da nossa peça, tá? O nosso material é o latão. O latão é uma liga de cobre, né? Para quem não sabe, tem um diâmetro externo de 38,1 e o diâmetro final que a gente quer é um diâmetro de 12, ou seja, nós vamos desbastar a superfície dele até ele ficar com 12 milímetros. A velocidade de corte pode variar de 60 a 90, a profundidade máxima de 1 milímetro e o comprimento da peça 45. Então, quais são as características que nós fazemos quando vamos usinar uma peça dessa? Eu vou só sair aqui da apresentação, que eu vou usar aquele parâmetro lá da lousinha para a gente escrever aqui. Só um instante. Então, esse aqui. Só me organizar aqui. Legal aqui, acho que eu preciso. Pronto. Então, primeiramente, uma coisa que eu tenho que levar em consideração quando eu vou fazer uma usinagem, tá? Eu vou duplicar essa tela aqui, depois eu mando para vocês de novo. Com esse, eu vou tirar meu ponteiro vermelho aqui, senão ele atrapalha. Então, vamos lá. Primeiramente, a minha estratégia de usinagem tem que levar em consideração como eu vou fazer esse desbaste. O que eu preciso que vocês entendam? Então, aqui, por exemplo, ó, é como se fosse a vista lateral do nosso cilindro. Já começou legal aqui. Só um minuto, pessoal. Só um minuto dá certo. Então, aqui é como se fosse a vista lateral do nosso cilindro. Tá? Aqui ele está preso lá na castanha da máquina, né? Ó, onde ele fica preso lá na máquina. Então, aqui ele está preso. É onde ele fixa na máquina. E aí eu preciso remover material aqui. Hoje, o diâmetro dele aqui, inicialmente, aqui, ó, é de 38,1 milímetros, ok? E aí nós precisamos fazer um desbaste até que ele chegue nessa superfície aqui, ó. Ou seja, um diâmetro menor, né, ó. Que vai ter aqui 12 milímetros, como a gente falou aqui embaixo, ó, né, ó, 12 milímetros. Veja que toda essa remoção, esse material vai ser removido. Ah, mas eu vou remover ele de uma vez? Não. Nós temos que levar em consideração isso aqui, ó, primeiramente. Profundidade máxima de corte. Então, no máximo 1 milímetro. Ou seja, eu vou ter que passar minha ferramenta de corte aqui, ó, diversas vezes. Então, primeiramente eu tiro 1 milímetro, volto ela, passo ela de novo, saio, volto, passo assim. Ou seja, vão ser várias passadas. Para a gente interpretar isso, o que nós vamos fazer aqui? Fazer uma continha rápida. Eu vou fazer, ó, 38,1 menos 12, né? Ó. Quanto que daria isso aí? 26,1. Eu anotei aqui. Por que eu estou fazendo isso? Isso aqui é a quantidade que eu vou ter que penetrar na minha peça. Mas cuidado, nós trabalhamos em diâmetro. Ou seja, dividido por 2. Que vai dar aqui o quê? 13,05.
Quando eu colocar 13,05, aqui vai dar 0. Ou seja, nós vamos ter que dar 14 passes. Ou seja, nós só vamos passar 14 vezes a nossa ferramenta. A fim de pular de 38,1 para 12 milímetros. Vocês conseguiram compreender isso? Por que 14 vezes? Cada vez eu vou passar 1 milímetro, vou andar 13, no último vai ter um pouquinho menos. Então os dois últimos aí vai ser menos que 1 milímetro só para chegar na medida, para não passar o último de 0,5. Tá? Então, ou seja, são 14 passes. Legal, esse é um primeiro parâmetro que nós temos que levar em consideração. Qual é o segundo parâmetro que nós temos que ver agora? O segundo que a gente vai ver é a rotação, em função da velocidade de corte. Veja que aqui na lateral nós temos a tabela de rotação do nosso torno. Então nós temos aqui uma velocidade de corte que varia de 60 a 90. Se eu pegar aqui uma velocidade de corte igual a 90 metros por minuto, eu tenho uma equação que é π, diâmetro, rotação, sobre 1000. O que eu preciso levar em consideração aqui? Eu vou deixar os 90 para calcular a rotação. 90 igual. Π, diâmetro. Que diâmetro é esse que nós usaremos? Pessoal, isso aqui é onde muita gente erra. Diâmetro. Qual que é a peça final que eu quero? Diâmetro de 12. Onde eu quero o melhor acabamento superficial? Diâmetro de 12. Consequentemente, o parâmetro de referência é o de 12. Não adianta eu calcular a velocidade para o diâmetro de 38, que conforme eu vou penetrando, eu vou perdendo essa região. E aí, quando eu chegar aqui, eu estou com uma velocidade de corte que pode estar acima ou abaixo do recomendado. Consequentemente, eu vou ter uma superfície não perfeita, não dentro da satisfação que é desejada no nosso projeto. Ou seja, o diâmetro que a gente vai trabalhar aqui é o diâmetro final, 12. Vezes o N, que é o que a gente quer, sobre 1000. Se alguém puder só conferir aí, ó, essa rotação inicial, nos meus cálculos, dá 2.387. 2.387 RPM. Aqui nós colocamos para a velocidade máxima. Eu tenho 2.500 ou 1.600. Ó. Se eu for para 2.500, eu passo de 90. 90 já é o máximo. Vamos calcular aqui para 60? Só para a gente ver o que dá. Então vai ser π, que multiplica 12, que multiplica N, sobre 1000. Opa, não é velocidade de corte. Essa rotação, ela vai dar aqui, ó, 1.591,9 aqui, 0,5 RPMs. Opa, deste valor aqui, eu tenho 1.600 ali, né, ó. Se eu adotar 1.600 como a minha velocidade, né? Consequentemente, qual vai ser a minha velocidade de corte? Então, minha velocidade de corte final vai ser o quê? π, que multiplica 12, que multiplica 1.600 sobre 1000. Minha velocidade de corte vai ser 60,31 metros por minuto. Legal. Vocês entenderam essa adequação que nós fizemos aí do sistema? Para chegar numa velocidade dentro do parâmetro satisfatório e dentro da capacidade do torno? Legal. Feito isso, são 14 passes, essa é a nossa velocidade de corte, vamos setar nosso torno lá a 1.600 RPM. Legal. O que mais eu preciso de configuração para essa funcionalidade? Eu vou só pular a página, mas vai ficar salvo aqui, pessoal. Tá? Ó. Depois eu mando para vocês aí, isso aqui é revolucionário. Cada passe desse, ele vai ter um AP de 1, a gente está colocando aqui, ó, né? Então nós colocamos uma profundidade de corte aí, aproximadamente de 1, que nós calculamos os 14 em cima dele. Se eu pegar isso aqui e vou pensar aqui, qual vai ser meu avanço, né? Ó, o avanço, a letra F. Quando eu vejo meu avanço ele é selecionado.
Esse quadro preto é o conjunto de avanço de desbaste, ó, como está aparecendo aqui, ou faseamento. Nós vamos trabalhar desbaste. O desbaste eu tenho tanto em polegadas quanto em milímetros. Veja que nosso turno vai de 0,042 a 0,7 milímetros por rotação. Veja que são avanços bem distintos. O que esse avanço influencia? Rugosidade, né? Ó. Calma, eu mexi no zoom aqui, ele ficou maior. Quando eu trabalho meu avanço, quanto menor esse meu avanço, menor a minha rugosidade, melhor o acabamento, independente da ferramenta. Então, ou seja, aqui, vamos pegar um avanço aí de pontos 250, seria esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Por que ponto 250? Estou colocando ele porque é um número meio redondo, ou seja, nosso avanço vai ser de 0,250 milímetros por rotação. O que aconteceu? Rotação. Uma coisa interessante que você tem que observar quando você coloca esse avanço é justamente esse código aqui, ó. No nosso caso, BEJ, BEG, JO. O que é esse código? Esse aqui é a configuração lá no torno que nós vamos colocar para ele ter este avanço. Então, nós vamos mexer em 1, 2, 3, 4, 5 botões, 5 alavancas, colocando a configuração. Veja que a configuração pode variar aí em função de cada conjunto. E aí você vai ter a sua velocidade lá mecanicamente controlada. Tendo esse avanço, nós vamos ter aqui uma velocidade de avanço, né? Ó. O que é a velocidade de avanço? Nada mais é do que o avanço vezes a rotação. Então, eu vou pegar aqui e vou ver o quê? Nós temos uma rotação, um avanço de 0,250, que vai multiplicar quem? 1.600, né? Ó. Ou seja, a nossa velocidade de avanço fica na casa de 400 milímetros por minuto. Isso é a nossa velocidade de avanço. Por que nós calculamos a velocidade de avanço? Justamente para calcular o tempo de corte total aí da nossa peça. Primeiramente, nós vamos calcular para um passe. Como assim um passe? Eu vou nada mais nada menos dividir o quê? O comprimento da minha peça por quem? Minha velocidade de avanço. Ou seja, minha peça tem 45 milímetros de comprimento de corte, né? Aqui, ó. É o comprimento que ela vai se deslocar aqui, por 400. Quando eu pego esse parâmetro aqui, ele vai me dar um valor de 0,1125. Pessoal, isso aqui não é o tempo, isso aqui é uma porcentagem de minuto. Ou seja, 11,25% de 60 segundos. Se eu multiplicar por 60, ele vai me dar um tempo aí de 6 segundos. Pronto. 6 segundos, vamos calcular aqui. 6,50, não, 6,75. 6,75 segundos. Ou seja, isso para um passe. Nós vamos dar 14, né? Então, meu tempo total de corte aqui, ó, vai ser 14 vezes 6,75. Esse nosso tempo, vou fazer aqui em cima mesmo, que nós vamos calcular a rugosidade aqui. Esse nosso tempo vai ser 94,5 segundos. Tempo total de corte aqui, ó. Leonardo. Oi. Porque esse avanço de 0,25 é aleatório? Eu que adotei. Eu que dei esse valor. A gente podia ter pegado um outro aqui, entendeu? O senhor pode colocar lá em cima uma flecha assim dizendo escolhido, sei lá, Pronto. adotado, alguma coisa. Lá em cima. Aqui nessa parte tem F avanço, o senhor colocou 0,25? Ah, aqui. Que foi escolhido, né? Pronto. Vou fazer até melhor aqui, ó. Vou colocar um texto mesmo, que a letra sai mais bonita, né?
calma aí, base. Vou colocar aqui. Escolha do operador, ok? Não saiu. Aqui. Escolha do operador. Tranquilo assim? Tá certo, mas quer dizer que eu poderia escolher uma mais rápida. Ou mais baixa, você que manda. Entendeu? Logo que assim, ó, o que acontece? Aí na próxima conta nós vamos ver essa diferença. Eu não vou conseguir fazer ela aqui porque eu não coloquei a geometria da ferramenta aqui. Beleza? Ó, vou deixar aí, ó. Legal. Quanto menor esse avanço, maior o seu tempo. Entendeu? Tranquilo? Mas, em compensação, quanto menor esse avanço, quando você vem no acabamento aqui, ó aqui o avanço, ó. É o vale aqui, né? É o passo. Quanto menor esse passo, menor esse nosso dentinho aqui, né? Ó. Então, por exemplo, vou ser grosseiro aqui. Digamos que a gente colocasse um avanço aqui, ó, de 0,047 que tem lá, a nossa superfície ficaria assim, ó. Ok? Se eu colocasse um avanço de 0,750, acho que é o máximo que tem, ela ficaria assim, ó. O que acontece? Essa altura aqui ele apagou até. Essa altura aqui, a profundidade é maior. Ou seja, ele fica com uma rugosidade mais elevada. Aqui, apesar de ter mais pontos, esse vale é menor. Você entende? E aí ela fica mais rasa. Você tem uma peça tecnicamente mais lisa. Isso aqui, pessoal, é valores micrométricos. Nós vamos calcular um aqui já aqui para a gente ver. Deu para entender a lógica? Deu. Aqui, ó, 730, ó, era o máximo, o menos 0,42. Então, quanto menor o passo, o avanço, desculpa, melhor o acabamento. Em compensação, mais tempo de corte. Tranquilo? Ok. Legal. Aí você vai ver no seu projeto qual é a sua opção. Se não tem necessidade de acabamento, você acelera tempo. Se é um material com precisão ali de acabamento, você vai trabalhar um avanço diferente. Ok? Coloquei uma segunda equação aqui, ó, uma segunda conta. Qual a rugosidade teórica da superfície acabada quando o raio da ponta for do inserto, né, do metal duro de 0,8 milímetros e o avanço de 0,2 milímetros por rotação? É só questão de fórmula, coloquei até a resposta aqui embaixo. Ó. O que acontece? Inserto, pessoal, é aquela ferramenta de corte, né? Ó. Vamos ver se ele vai dar aqui dessa forma. Pronto. Dependendo do raio aqui, ó, da ponta da nossa ferramenta, né? Ó, o raiozinho aqui, ó, ele vai dar um acabamento lá. Tem uns que tem uns raios maiores, outros tem uns raios menores, né? Então esse inserto, essa pecinha, é o raio dele que vai fazer justamente a geometria lá do corte, conforme ele passa. É como se ele fizesse uma rosca ali, né? Dentro da peça. E aí um avanço de 0,2 milímetros por rotação, quanto ficaria? Aqui seria só questão de substituição mesmo. Então se a gente ver aqui, o H, né, ó, que é a nossa consideração de rugosidade, vai ser o F, que é o avanço, né, ó, 0,2 divididos por 8 vezes o raio da ferramenta, que é 0,8. Vou fazer um 8 melhor aqui. Vezes 1000, tudo isso aqui, que a gente vai jogar para metro. Então, ou seja, a nossa rugosidade aqui, só calcular isso aqui para ver se vai bater, o avanço é ao quadrado, tá, pessoal? Então vai ser, ó, 0,2 ao quadrado. Esse aqui eu não tinha calculado, não. Na verdade, eu calculei, mas não salvei. Zero dois ao quadrado dividido 1000, não, 8 vezes 8 vezes 0,8 vezes 1000 deu 6,25 microns metro. Entendeu?
ficou pontilhada aí a linhazinha. Ou seja, é praticamente ali invisível, o olho nu, né? O olho nu ele só vê a partir de 40, né? Mais ou menos, 40 microns que a gente enxerga. Um fio de cabelo tem 75 microns, para vocês terem uma noção. Então, 6 microns aí é consideravelmente pequeno. Então, seria um acabamento superficial. No nosso caso lá, ó, se fosse essa mesma ferramenta, eu vou fazer em outra cor aqui, tá? Ó, só para a gente usar como parâmetro. Se a gente usasse a menor velocidade aqui, ó, nosso menor avanço, 0,42, 250, 730. Foi mal. Então aqui, ó, se nosso avanço fosse de 0,42, 0,042 ao quadrado, sobre 8, eu vou usar a mesma ferramenta aqui, 0,8, né? Vezes 1000, a nossa rugosidade aqui, ó, seria na faixa de 0,42 ao quadrado, dividido por 8 vezes 0,8, vezes 1000. Olha, 0,27 microns metro. Isso aqui para menor avanço. Para o maior, quanto seria a nossa rugosidade? Seria 0,730 ao quadrado. 8 que multiplica 0,8 vezes 1000. Vocês estão me entendendo o que eu estou fazendo, né? Sim. Legal. Vamos lá, 0,730 ao quadrado, dividido por 8 vezes 0,8 vezes 1000. Olha, ó, seria 83,3 micrometros, né? Ó. Um instante. Microns metro. Então, olha a diferença aí, questão de rugosidade, de acabamento. O nosso lá foi um avanço de 250, né? Ó. Então, 0,25 ao quadrado, 8 que multiplica 0,8 vezes 1000. 0,250 dividido por 0,8 vezes 0,8 só um minuto ao quadrado dividido por 8 vezes 0,8 vezes 1000. 9,76. Então aqui, ó, 9,76 micrometros, né? Ou seja, a gente não conseguiria observar a olho nu. Mas talvez se a gente passasse uma pecinha lá, a unha, alguma coisa, a gente ia sentir uma certa rugosidade. Tranquilo? Pessoal, a questão é só essa parte em vermelho, tá? Ó. Essa parte em azul aqui é só um comparativo em relação aos parâmetros passados, igual o Alberto comentou com a gente, né? Se eu usar um parâmetro de avanço maior, vou usinar mais rápido? Vou, mas olha aqui o acabamento. Totalmente diferente. Tranquilo? E por último eu coloquei uma aqui, ó. Tempo de corte, quando se usina 100 milímetros de uma peça usinada, uma rotação de 1000 metros, né, com avanço 0,2. Aqui é a velocidade de corte, rotação, 1000 RPMs, tá? 1000 elevado a menos 1 é uma forma de representação de algumas máquinas. Pronto. Na verdade, aqui o que acontece? Nós não temos a velocidade de avanço, a gente tem que calcular. Faz em vermelho. Velocidade, o avanço, ó, que ele deu pra gente é de 0,2 milímetros por rotação, né? Ó, ele deu aqui. Ele deu uma rotação do equipamento de 1000 RPMs. Tá? Que é esse parâmetro. E um comprimento aqui, um L, de 1000 milímetros, 100 milímetros. Aqui a gente tem que calcular a nossa velocidade de avanço, que nada vai ser que o avanço vezes a rotação.
Nossa velocidade de avanço, ela vai ser 1000. Vamos colocar os parâmetros certos. 0,2 vezes 1000, né? Ó. Leonardo, Oi. no caso aí a velocidade de avanço, ele leva a fórmula padrão mesmo, leva a quantidade de aresta de corte. No caso, como ela é monocorte, né? Aí no caso considera Ah, um, né? é 1, entendeu? Não pega aqui, exatamente. Aqui Mas tem, considera mas só tem, isso. mas tem situações que se coloca também outra ferramenta no outro Tem, lado, né? tem. Eu posso ser sincero com você, eu só vi em CNC isso, tá? Convencional eu nunca vi. Eu só vi em máquinas CNC e pouquíssimas vezes que trabalha aquela característica ali. Como também eu já vi ferramenta giratória em peça torneada. Você me entende ou não? Entendo, entendo. Eu tenho, Já, sabe aquele cabeçote que tinha 5, 6 ferramentas, 6 arestas de corte? Ela sei. girava e a peça também girava, entendeu? Logicamente oposta, né? Para ficar um de corte. Mas eu já vi dessa forma também. Logicamente ele tem que parar e analisar qual seria os parâmetros corretos para calcular, entendeu? Tipo, para entender qual seria a consequência, o que daria certo ali. Aqui seria o nosso avanço, né? Seria milímetros por minuto, né? 200 milímetros por minuto. Então, nosso tempo de corte aqui, ó, vai ser o quê? 100 milímetros dividido pela velocidade. Opa, ao contrário. 200, né? Dividido pelo comprimento, que é 100. Vai dar, é isso mesmo? Vai dar 2. Só me confundi aqui. Não é o L, não, é o L não, né? No numerador não é o L, não? É, o L é o comprimento. Ah, não, o L é ser cortado, avanço, tá certo, foi mal. Eu que errei. Seria mesmo, é 0,5 que tem que ser a resposta. Vai ser 100 sobre os 200 de rotação. Então, nosso tempo de corte aqui, ó, 0,5 não é 0,5 segundos. É 50% de 60, né? Ou seja, 30 30 segundos. segundos. Ok? Esse valor que a gente acha, pessoal, é um percentual do tempo em segundos. Tá? Então, se a gente converte aí para segundos. Ok? Deu para entender mais ou menos aí a nossa lógica? Características de torneamento. O Muriel não teve na aula prática da última vez, a gente viu lá o torno, a gente viu algumas características, então quando a gente fala de avanço, é aquela questão lá da máquina movimentar o carro, né? Longitudinal ou transversal ao equipamento. Teve aquela hora que a gente engrenou para trabalhar automático, aquele engrenamento é justamente a gente configurar algum desses parâmetros aqui, ó, para ele Eu trabalhar. preciso repor essa aula, não. Oi? Preciso repor, porque no semestre passado eu até assisti essa aula aí. É. Vamos fazer o seguinte, quando a gente for fazer lá o torneamento, a gente assiste ela lá, a gente faz ela lá, entendeu? A gente mostra para você lá presencialmente. São 3 alunos, vai ter um turno para cada um, não precisa nem dividir máquina, viu, pessoal? É um perigo, viu? É? É um perigo. É nada. Aí vamos falar assim, um faz o macho, outro faz a peça fêmea, no final tem que se encaixar. Se não encaixar, tem alguma coisa errada, né? Vixe. Isso era muito comum prova em escola técnica. Né? O professor dava uma peça para cada um, no final a gente descobria que as peças tinham que se encaixar. Aí umas tinham folga, outras nem encaixavam. A gente dava a culpa sempre nas tolerâncias da máquina, né? A máquina que tinha muita folga, a gente falava. Ela vibra muito, professor? Não, nesse Não, então não tá bem justinho, né? não. A gente trabalha parâmetros seguros, entendeu? A gente nunca trabalha nos limites, sabe? E a máquina, apesar de ter alguns desgastes, aqueles tornos têm uns 20 anos cada um. Tanto que um dos parâmetros, foi interessante isso, quando a gente teve a última visita do MEC para avaliar o curso, teve 2 pontos que nós tiramos nota 4, que foi justamente foi no laboratório de usinagem, que as máquinas tinham mais de 10 anos. E se as máquinas fossem um pouco mais recentes, a gente tinha ficado conceito 5, né? Na engenharia mecânica, produção e provavelmente controle de automação também. Entendeu? E foi um dos 2 requisitos que tornaram a gente conceito 4. Mas os demais a gente tinha nível 5. Mas tá em orçamento aí, cara, esses tornos novos. É até interessante, quando a gente foi fazer o orçamento do equipamento,
o barramento dele, aquele nosso torno tem um barramento de 2 metros, né? Ele tem efetivamente 1,80, se eu não me engano, 1,600 milímetros de curso. E a gente viu um torno que tinha um barramento de útil apenas de 500 milímetros, porque a gente sempre usina a peça pequena ali, né, na aula. Então a gente conseguiu um torno com um barramento bem pequenininho e o custo dele caiu várias vezes aí em função disso aí. Foi bem interessante. Então tá no processo lá de compra. Teve a pandemia aí, né, que atrapalhou um pouco, mas logo logo vão ser trocadas essas máquinas. Tranquilo, pessoal, sobre os comentários de hoje? Considerações? Tranquilo, o senhor corrigiu aqueles exercícios? Então, isso que eu ia falar para vocês, cara. Corrigi, mas não tá aqui comigo. Eu tenho que procurar onde eles estão. Na verdade, eu corrigi um dos dois. Nem sei se foi o seu ou o do Vitor, ó. Eu olhei um, fiquei de fazer o outro, não terminei. Mas eu entrego para vocês logo logo. Peço desculpas aí, foi falha minha mesmo. Beleza. Tranquilo? Senhores, qualquer dúvida, estou à disposição. A aula que vem nós vamos fazer virtual ainda, porque nossa prática vai ser na terça que vem. Deixa eu só olhar aqui que eu marquei, só um instante. Eu sempre confundo terça ou quinta lá. Pronto. Na próxima terça que nós vamos estar presenciais lá para começar a prática de torneamento. Tranquilo? Beleza. Beleza? Ok. Quinta-feira eu vou trazer o roteiro para vocês, vou explicar algumas coisas. Tem coisas que a gente vai calcular antes e outras que a gente vai fazendo depois lá no momento. Pessoal, qualquer dúvida estamos à disposição. Tem os nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo ou nosso grupo de WhatsApp, ok? Ok. Agradeço a atenção de todos. Já já disponibilizo o material também, esse aqui resolvido, e a gravação da aula. Boa noite, pessoal. Até quinta-feira. É. Valeu, um abraço. Valeu. Até mais.